Então vamos lá? Bom, muita gente tem te dito na internet hoje em dia que você tem bitcoins, então você está completamente protegido dos governos, está completamente descentralizado, é um ecossistema maravilhoso, e várias dessas coisas são verdade, mas não para a maioria dos usuários de Bitcoin e, na verdade, boa parte deles está completamente desprotegido e não poderia estar pior. E eu vou tentar te ajudar hoje aqui a descentralizar um pouco as suas negociações em Bitcoin, a tirar do sistema onde o governo tem visibilidade, e vou te mostrar algumas vantagens e algumas desvantagens desse ecossistema e alguns riscos que ninguém tá te contando sobre isso aqui. Para começo de conversa, hoje o Bitcoin tem 2,3 trilhões de dólares de market cap, que é esse o valor de mercado do Bitcoin, ou seja, você pegar quantos Bitcoins existem e o último valor negociado, a gente chega mais ou menos nisso. Estamos falando aí de negociações na casa de 68 bilhões de dólares diariamente. É um volume gigantesco, né? Existe aí um número estimado de 200 milhões de usuários de Bitcoins no mundo, mas ninguém sabe muito bem se é esse o número exato de pessoas que estão usando, até porque é possível criar diversas carteiras e movimentar de diferentes maneiras, então esses números são aproximados. Tem várias empresas hoje, de fato, listadas em bolsa e etc., que têm Bitcoins em carteira e vários ETFs do mercado tradicional também. A gente está falando aqui da MicroStrategy, da Tesla, da Block, além dos ETFs da BlackRock, da Fidelity, até no Brasil a gente tem ETFs aí, por exemplo, como da Hashdex. Então o Bitcoin também já faz parte do mercado de ativos normais e regulados ali. Ele não está mais só um ativo como ele era lá atrás, quando eu comecei a utilizar lá nos idos de 2012. Já mostrei para vocês aqui como é que era feito naquela época, como é que você gerava bitcoins ali, até com computadores caseiros mesmo. Então, você produzia pouquinho, claro, mas valia nada em centavos, mas você minerava quantidades expressivas de bitcoin numa placa de vídeo comum, de um computador comum. E aí, quais são as vantagens idealizadas do Bitcoin, tá? Não vou dizer que você tá com essas vantagens aqui, porque de fato, a maior parte dos usuários de bitcoins eles estão com os bitcoins deles em risco. Então, você tem a descentralização total, né? Sem governo, empresa ou banco no controle. Agora, se você comprou seu Bitcoin na Binance, por exemplo, ou em uma grande empresa também, numa Coinbase, onde você mandou foto dos seus documentos, eles têm um registro dessa transação e compartilhou isso com o governo, esses Bitcoins estão protegidos? Não. Se você tem Bitcoin nessa carteira, mantendo ali dentro da exchange, você está protegido? Não. E pelo contrário, várias dessas exchanges já faliram e deixaram vários usuários na mão. Então, a MTGOX, em 2014, teve roubos internos e perdeu 850 mil Bitcoins. Pega isso aí em valor atual, né? Se você multiplicar esses 850 mil Bitcoins pelos 118 mil dólares que a gente está pagando pelo Bitcoin agora, a gente chegaria à cifra absurda de 100 bilhões e 300 milhões de dólares que foram perdidos aí. A Quadriga CX também era uma empresa gigantesca, uma exchange gigantesca. O CEO morreu e levou as chaves privadas com ele. Todo mundo ficou sem acesso às moedas. A FTX também, em 2022, cometeu uma fraude bilionária aí, estava alavancada, sumiu com o dinheiro dos clientes, muito dinheiro mesmo, chegou a destruir o valor de mercado do Bitcoin por um bom tempo. A Celsius, a BlockFi, a Voyager, todas em 2022 faliram durante um bear market, né? Uma queda porque estavam alavancadas também. A BTC, de 2017, era envolvida aí em lavagem de dinheiro para a máfia russa e acabou também evaporando completamente. Então, se os seus Bitcoins estão no exchange, a gente já sabe naturalmente que os seus Bitcoins não estão protegidos. Ah, Raul, mas eu tenho um pouquinho, eu tenho menos de 50 mil, tudo bem, mas lembre-se sempre que todas as vantagens de ser descentralizado, de estar imune às leis, etc., não alcançam essas empresas. Se amanhã o governo notificar dizendo, olha, Binance, você precisa deixar de atuar, ou a Binance vai deixar de atuar, ou o domínio vai ficar offline, ou tudo aquilo vai sumir do dia para noite. Aquele site está dentro da proteção do governo. O governo americano pode proibir o site, o governo brasileiro pode proibir o site e impedir o seu acesso. Ah, eu posso usar um VPN. Sim, pode usar um VPN, mas e para sacar? Você vai sacar para qual conta? Se é proibido transferência de dinheiro da Binance para suas contas normais. Aí você vai ter que aprender um outro mecanismo, que é o que eu vou tentar te explicar aqui as formas de fazer isso. Então, lembre-se que isso se, lógico, a empresa decidir, né? Porque também o governo pode oferecer uma bela contrapartida. Olha, Binance, se você fechar, você pode ficar com o dinheiro que tá aí. Com todos os bitcoins que estão aí, vai virar pó, lógico, boa parte vai perder a valorização, mas você pode ficar com eles que estão aí. Então, obviamente, a empresa aceitaria esse tipo de acordo, né? Protegido pela lei, você nem preso vai. Você pode roubar o dinheiro de sei lá quantas pessoas e nem preso vai. Eu duvido muito que o altruísmo dos donos das exchanges alcançasse esse patamar. Então, lembre-se sempre disso. O Bitcoin é resistente à censura, é resistente a tudo. Então, entre aspas, né? Ele pode ser utilizado dessa forma, eu vou mostrar como aqui, mas também não pode. De outro ponto que é importante se lembrar é o que aconteceria com o valor do Bitcoin se os principais países do mundo o proibissem. Quantos brasileiros, ou quantos americanos, ou quantas pessoas em outros países estariam realmente dispostas a continuar negociando Bitcoin após a proibição? E se as empresas legalizadas hoje fossem forçadas a vender todos os seus Bitcoins a preço de mercado de uma só vez, o que aconteceria com o preço do Bitcoin? Essa é uma pergunta muito boa, né? Imagina que hoje em dia tem a MicroStrategy ali, que já controla boa parte dos Bitcoins ali, um percentual expressivo. Você
tem dentro de ETFs outra quantidade, né? Então, dos ETFs da BlackRock, etc. Se todas essas empresas fossem forçadas imediatamente a vender os seus bitcoins a preço de mercado, qual seria o novo preço do Bitcoin depois desse desastre? Obviamente, não seria 118 mil dólares. A gente viu o Bitcoin crescendo dramaticamente aí nos últimos meses a partir da adoção do mercado oficial. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas toda vez que alguém te promete que o Bitcoin é livre do governo, que ele é deflacionário, e ele é de fato, você tem uma quantidade de moedas máxima que já está bem próxima, né? A gente tem 19 milhões de moedas, vamos ter 21 milhões de moedas. Então, realmente, você tem essa facilidade. Só que o governo ainda tem o poder de fazer se desvalorizar enormemente em um curto prazo, né? Não existem investidores de pessoa física, pequenininhos, que consigam segurar essa quantidade de venda. A gente não tem dinheiro para absorver essa quantidade de venda, principalmente se não puder entrar dinheiro oficial. Então, se a gente não puder fazer transações em Pix ou no sistema Swift para comprar bitcoins, fica muito difícil, né? A gente teria que aprender, todo mundo vai ter que usar o SDT, daí a gente teria que converter para o SDT para converter para esse negócio. Quais países iam aceitar? Se a gente não puder usar o dólar para comprar, em quais países a gente ia ter que mandar o nosso dinheiro? Você percebe que durante esse período de tempo, a chance do Bitcoin ficar com uma credibilidade muito baixa, não deixar de existir, mas poderia ter um impacto significativo na cotação. Quem tiver aí interesse em calcular o volume, dá uma olhada. Enquanto o Bitcoin já tem na mão das empresas institucionais, né? Enquanto o Bitcoin já tem na mão da Binance, da Coinbase, dos ETFs, da MicroStrategy, da Melius, que não que é pequenininha, mas dá uma olhada nisso no mundo inteiro e verifica se seria possível. E outra coisa é, os mineradores também, numa perseguição dos governos contra o Bitcoin, como é que eles iam fazer para construir as estruturas que eles precisam, para comprar as peças que eles precisam? Iam ter que rodar na clandestinidade. É óbvio, quando você desliga, né, várias transações ali, o Bitcoin também ficaria mais lento para transacionar. E ele ficando mais lento para transacionar, poderia voltar a pagar comissões para pessoas em lugares descentralizados, mas a rede sofreria um grande impacto. Então, não é verdade que o valor do Bitcoin está completamente protegido das censuras do governo. O Bitcoin como tecnologia em si, sim, muito difícil paralisar. Agora, o preço que ele chegou é totalmente dependente do ecossistema que se montou em torno do Bitcoin, das empresas oficiais, dos ETFs, etc. Essa é uma parte que as pessoas te escondem. Eu vou te ensinar aqui a comprar Bitcoins por outros meios, vou te explicar as vantagens desses outros meios, mas lembre-se sempre que, em caso de proibição, você consegue conservar seus Bitcoins tranquilamente, o que não significa que eles tenham o mesmo valor que tinham antes da proibição. Podem, a longo prazo, continuar pegando preço, etc. Mas a curto prazo, a gente veria um impacto significativo no preço do Bitcoin e muita gente deixaria de usar, porque as pessoas simplesmente não estão interessadas em cometer crimes. O cidadão comum, quando você prende 4, 5 pessoas, ele já começa a ficar mais assustado, né? Basta 10 ir pra cadeia que todo mundo começa a repensar aquilo, principalmente considerando que o governo controla boa parte da mídia no mundo. Então, ele poderia simplesmente publicizar, olha, usuários de Bitcoins presos ontem, usuários de Bitcoin presos amanhã. E com isso você tem um grupo de pessoas que, óbvio, né, acreditam na liberdade, continuariam defendendo o Bitcoin, mas você tem o grosso das pessoas que hoje estão movimentando, de 200 milhões de usuários, quantos são realmente entusiastas e quantos estão ali pela valorização? Quantos estão para se proteger da tirania dos governos? Quantos estão ali pela resistência de fato, por poder fazer alguma coisa livre, né, descentralizada? E quantos estão ali simplesmente porque está subindo? Eu diria para você que eu acredito que a maior parte está dentro do Bitcoin simplesmente porque está subindo. Essas pessoas não estariam dispostas a cometer um crime para poder ver uma valorização ínfima, né, de uma pequena quantidade de dinheiro. E se os bancos tradicionais, os ETFs, eles estão fora do mercado, eu garanto que várias pessoas também sairiam, porque quando o Bitcoin cai, a gente vê uma histeria coletiva e ninguém mais fala dele. E hoje eu acredito que os governos não proíbem o Bitcoin porque simplesmente não tem motivo para isso. Ele tá ali negociado nos principais bancos do mundo, no Itaú, na BlackRock, etc. E cada vez mais, né, o valor do Bitcoin vai estar associado a essas instituições. E a maior parte das pessoas que estão comprando Bitcoin hoje estão comprando por empresas que estão fazendo informes para o governo. Virou simplesmente um ativo a mais que gera imposto. Então, não tem motivo nenhum para o governo se preocupar com isso. Além do que, é uma moeda estacionária, né? Você pega ali e deixa seu dinheiro parado numa moeda, ele acaba não estando circulando junto. Raul, mas se eu comprasse qualquer coisa, o dinheiro pararia de circular. Não, né? Porque você vai o dinheiro para a mão de outra pessoa e você vê um produto para sua mão e você tem um consumo mais recorrente. Quando você tem dinheiro investido, ele é desinflacionário. Então, o dinheiro que está parado no Bitcoin acaba ajudando os governos e permite também com que vários políticos cometam fraudes ao redor do mundo. Os políticos são os principais usuários de sistemas que permitem lavagem de dinheiro. É esse o grande ponto do mundo. Então, o Bitcoin, do jeito que ele é configurado, e para os políticos que têm uma equipe muito boa, ele consegue utilizar também para esconder o próprio patrimônio deles. Não tem motivo para político nenhum do mundo querer proibir o Bitcoin, exceto aqueles que são bobos e não entenderam como é que funciona. Outra coisa aqui é que o Bitcoin tem uma facilidade muito boa de portabilidade e de visibilidade, né? Você pode levar bilhões no bolso aí, ou na memória, com 12 palavras. Se você tentar atravessar daqui para os Estados Unidos com 10 quilos de ouro, que também
cumpra esse papel de reserva de valor, a chance de você ser preso no aeroporto é gigantesca, né? Você vai enviar uma mala de dinheiro de um país para o outro, obviamente ela não vai chegar intacta. Imagina o Delúbio ali agora, com tanto de dinheiro que ele passou na cueca. Se tivesse um pendrivezinho, ninguém ia dar atenção e nem precisava. Só precisava das 12 palavras para fazer a recuperação. Então, o Bitcoin, ele é realmente genial nisso. As transações do Bitcoin, elas são todas transparentes e auditáveis, tudo isso é vantagem, ele é uma reserva de valor e ele teve essa adoção institucional. ETF, bancos, empresas e até governos começaram a utilizar o Bitcoin agora, até como moeda oficial a gente começou a ver. Isso deve crescer ao longo dos próximos anos, acredito que é imparável, porque como eu disse, pelo contrário, né, o governo não está indo numa tendência de proibição do Bitcoin, ele não vê ameaça alguma no Bitcoin, diferente do que as pessoas acham, porque ele percebeu que dá para controlar o Bitcoin e fazer ele por meios oficiais e que a maior parte das pessoas não vão estar dispostas a fazer o que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo. E aí, quais são os riscos fora isso, que eu já exemplifiquei ali? A gente tem um risco de volatilidade extrema, oscilações de 10 a 30% em dias ou semanas são comuns na história do Bitcoin, cada vez com menos baixas ali, mas ainda assim. A regulação e a proibição, né, os riscos de alguns governos dificultarem o seu uso, pode acontecer. O governo brasileiro vive tentando, etc. Isso é como eu te disse, não é que vai acabar com o Bitcoin, mas a gente sabe que o Bitcoin cresceu muito na adoção, né? Quando ele tem uma adoção mais difícil, quando ele se torna um crime, é mais complicado. Para você imaginar, é só ver quantas pessoas fumam cigarro, quantas pessoas fumam ou quantas pessoas bebem cerveja, quantas pessoas cheiram Você vai ver que são índices diferentes, porque nem todo mundo... E olha que portar a cocaína nem é crime em si, né? Mas nem todo mundo está disposto. Quantos comerciantes a gente tem de cerveja, quantos comerciantes a gente tem de pó, né? Então, você vai percebendo que são sistemas mais complicados. O governo não consegue proibir, mas também não fica aquela coisa simples na vida. Então, a gente tem o erro do usuário também, né? Se você transfere o Bitcoin para sua carteira, etc., você pode perder o CID e perder o acesso aos fundos, e aí acabou. É irrecuperável. Você tem fraudes por golpes aí, por falta de intermediários. Tem muitos golpes em P2P, né? Quando alguém vai comprar de outra pessoa, peer-to-peer, que é que o Bitcoin foi feito para fazer sem um intermediador ali, você pode acabar sendo enganado. Então, se falar, ô Lucas, eu vou te transferir tanto, você me transfere os bitcoins, ele simplesmente não transfere. E tem o risco de ataques técnicos aí, 51%, bugs, o problema na rede. Acredito que é improvável. Hoje em dia, eu acho que se o governo fosse tentar atacar o Bitcoin, seria pelo preço, não seria pela veia do ataque técnico ali. E a dependência de energia, né? Mineradores dependem de grandes quantidades de eletricidade hoje, e essas grandes quantidades de eletricidade são facilmente detectáveis por governos que tenham interesse em barrar o Bitcoin de alguma maneira, né? Ah, tem um lugar ali, uma empresa X, está consumindo X de energia ali, obviamente o governo pode ir lá verificar o que está acontecendo e aí a casa cai, né? Se for proibido de fato. Ficou aí claro? Resumão, se o Bitcoin for proibido, os ETFs americanos seriam forçados a liquidar as posições, Bitcoin, Fidelity Arc, outros teriam que vender, a Binance, né, a Coinbase, etc., teriam que suspender a compra e teriam que vender também, ficariam paradas ou ilegais, né? Elas poderiam se tornar empresas clandestinas também. Usuários migrariam para o P2P e wallets privadas, a rede continua funcionando normalmente, é descentralizada, mas obviamente todo mundo teria que aprender a utilizar não só VPNs, como diversos sistemas para se blindar. O valor cairia bastante no curto prazo, mas poderia ser recuperado no longo prazo como uso alternativo, né? Uma coisa até meio criminosa com maior gama de preço. Antes de eu explicar para vocês aqui, a gente precisa explicar alguns conceitos importantes para você comprar bitcoins sem o governo participar. Tem como comprar bitcoins sem mandar seu documento, sem fazer ali uma exposição? É legalizado. Não é crime fazer isso hoje. Pode ser que no futuro seja. Hoje não é crime fazer isso. É claro, para não ser crime ainda tem que fazer a declaração para a Receita Federal, mas algumas pessoas não fariam porque o governo não ficou sabendo que a transação aconteceu ou para que ela aconteceu, né? Mas hoje você tem alguns formatos de contrato e algumas empresas que executam esses formatos na vida. Por exemplo, um escrow é um contrato que segura o Bitcoin até a outra parte pagar. Então, por exemplo, tem uma empresa, né? Ela faz aqui, ó. Vou negociar entre Lucas e Raul. Lucas vai transferir tantos Bitcoins e Raul vai pagar tanto. Ela segura o Bitcoin até que a transação seja efetuada. Então esse é um contrato de escrow. Um multisig também é uma carteira que exige 2 de 3 assinaturas. Por exemplo, o comprador precisa assinar, né? O contrato ali precisa dizer, assinar que fala, tá? Digitalmente. O comprador precisa assinar, o vendedor precisa assinar e o árbitro precisa assinar. Se o comprador e o vendedor concordaram e o árbitro não, a transação acontece, porque é um multisig. Se 2 ou mais pessoas concordarem, já funciona. Se o árbitro e o vendedor concordarem, já transfere também. Como eles não estão, cada um tá ganhando sua parte aqui nisso, né? E os envolvidos não estão relacionados entre si, acaba sendo um método seguro também. O vendedor quer a comissão dele, o comprador quer comprar, o vendedor quer vender, então você tem aqui um contrato multisig, tem diversas formas de proteção para ele, você pode ler a documentação direitinho, eu tô tentando fazer um vídeo mais simples, não vou entrar no detalhe aqui, mas é um método também considerado seguro, tudo tem isso, mas é considerado seguro. Tem também o Scroll, que é utilizado lá na RoboSats, que inclusive funciona na rede Onion, se você quiser comprar totalmente anônimo, você pode
baixar o navegador Tor e pode abrir essa rede Onion e é fora da internet normal. Nem, tipo, sua operadora de telefone fica sabendo que você acessou o site, então bem seguro. E esse não teria como ser proibido, esse site, por exemplo. E você consegue comprar de outra pessoa, só que eles usam uma rede mais rápida para você não ter, que é mais barata também, para você não ter que negociar na sua wallet principal e não ter o custo que tem a rede do Bitcoin. Então é um jeito mais fácil. E eu vou mostrar para vocês aqui agora quais são as principais exchanges onde você pode fazer essa compra. Boa parte dela tem uma interface intuitiva. Sabendo o nome, você encontra diversos tutoriais de como efetuar a compra e dos riscos e de como se protege. Eu vou pegar aqui para vocês o resumo das principais e as vantagens, pra gente não ficar fazendo videozinho de transação de uma por uma e tal. Acho que não cabe aqui, né? Se vocês quiserem, comenta que eu faço o vídeo. Mas acho que vocês conseguem usar. Todo mundo aqui é rato de internet, vocês conseguem. E a grande questão é a seguinte. Então, se você quiser comprar, por exemplo, numa plataforma como a Bisq, ela aceita Pix, TED, aceita Zelle, aceita tudo quanto é coisa. Ela não obriga, então, você a mandar seus dados. Não tem foto do seu rosto, não tem foto dos seus documentos. Esse KYC aqui é o que a gente tá falando, né? Então, se você quiser ter bitcoins anônimos, não que você precise disso, mas se você quiser ter bitcoins anonimamente, o que você precisa evitar é o KYC. Raul, mas se eu já comprei o Bitcoin e transferi para minha wallet, sim, o governo pode saber, mas não pode te obrigar a transferir de volta. Então, dá na mesma. Mas se você comprar dessa forma aqui, você só informa o governo se você quiser. Então, tudo aqui é peer-to-peer, tá? Então você vai transferir de uma pessoa para outra e acabou. Não tem KYC aqui, ninguém, só e-mail na Hold, que é mais fácil. Então aqui você tem o método de transferência. Cada um desses métodos, eles têm mais ou menos segurança, né? Então você pode ver aqui qual que é o modelo de transferência que você acha mais seguro e qual tipo de dinheiro fiduciário elas aceitam, né? E sistemas aqui. Então você vê aqui, ó, no RoboSats você pode pagar via BTC Lightning ou Fiat direto também. Fiat é moeda normal, moeda fiduciária. Na Hold é Pix, Wise, qualquer coisa você pode pagar também. Na Bisq você pode pagar por Pix, TED e Zelle. Aqui tem o tipo de interface também que você vai usar, né? Se vai ser uma interface mais técnica ou se vai ser mais simples. Então, por exemplo, a Bisq é mais técnica, você tem que baixar o appzinho e tal, é um pouquinho mais complicado. Eu tentei aqui dar a nota para cada um, achei mais difícil de usar comparado com as outras, né? O site aqui também tá, bisq.network. A Rodo tem uma interface super intuitiva aqui, né? É muito facinha. Eu coloquei intermediário, mas ela é bem fácil, cara. Qualquer pessoa que compra na Binance consegue comprar nisso aqui, pode abrir aí, tem até tutorialzinho, bonitinho. É simplona, assim, é até mais fácil do que a Binance, tem até menos informação na tela, super fácil aqui de usar, né? Você pode pagar com Pix, muito bom, né? A RoboSats, você tem que acessar pelo Tor. Então você teria que baixar esse navegador aqui, ó. Então o site nem consegue abrir, ó. Você vai ter que baixar por esse navegador, o Tor Project. Aí você vai baixar esse navegador aqui. Do Tor Project, você vai conseguir acessar o site da RoboSats. E aí, você vai conseguir fazer a negociação. Ela nem funciona na internet normal. Ela funciona a partir de uma rede descentralizada. Então, nem se o Alexandre de Moraes quiser, nem se o governo dos Estados Unidos quiser, ninguém quiser. Eles vão ter que bloquear de alguma, sei lá, tem que prender o cara. Não tem como fazer. Inclusive, existiam outras duas plataformas também onde você podia fazer, né? Na Local Monero e na Agoradesk, mas ambas foram desativadas em 2024. Então, eram plataformas que você conseguia fazer normal e ambas foram desativadas aqui. E aqui, se você quiser aprender sobre a RoboSats, no próprio site deles, né, que é essa aqui, você pode acessar anonimamente via rede Tor, falei pra vocês aqui agora. Então você pode acessar o robosats.org, pode abrir aqui, e aqui mesmo eles te ensinam como que você vai aprender a utilizar a RoboSats a partir da rede Onion. Você não tem que fazer registro nenhum, você pode comprar e vender bitcoins. Aqui tem diversos tutoriais de como você pode acessar essa rede e ela é completamente anônima. Tem também em português alguns vídeos explicando como funciona. Então aqui você tem uma explicação, daí já é do submundo do Bitcoin aí, você pode ficar à vontade em 37 minutos aqui, por isso que eu não vou colocar. Vão te ensinar a comprar o Bitcoin, vão te ensinar a comprar ele numa rede completamente descentralizada e onde você tem esse nível de proteção. Então esse é o primeiro passo que você precisa, caso você queira comprar Bitcoins, sem o conhecimento do governo. Porque muita gente fala, compre Bitcoin, você vai estar protegido do governo, etc. Pessoal, se você compra Bitcoin na rede normal do Bitcoin, se você compra numa plataforma comum e você quer esconder, porque nem todo mundo quer, mas se você quer esconder, você tá errado, porque você vai comprar e vai atrair uma atenção indesejada pra sua vida. Você pode até declarar lá, eu não tenho mais minhas chaves, eu joguei na água, eu perdi. A gente sabe muito bem como é que funciona o governo, não é simples assim. Você não vira pra um juiz e fala, eu perdi minhas chaves, e ele acredita. Vai rodar uma investigação em cima da sua vida, vão te perseguir. Então não é esse o caso. Se você quiser comprar fora da rede, não adianta seguir nenhum desses caras que estão fazendo um anúncio pago, te dizendo, olha, compre seus bitcoins aqui. E eu vendo bitcoin registrado e certinho lá na minha plataforma, né? Eu tô fazendo aqui uma campanha contra mim mesmo, te explicando tudo como é que funciona, porque estão mentindo pra você. Não é tão simples assim fugir do governo, não é tão simples assim negociar de maneira descentralizada. Esse trabalho aqui você pode fazer e pode comprar bitcoins e a partir disso você estaria protegido.
se você quer só participar da valorização dos bitcoins e guardar o bitcoin, né, na sua própria custódia, você pode comprar ele por qualquer rede. A partir do momento que você comprou tudo isso aqui é bitcoin, você pode transferir para uma dessas carteiras aqui, que eu vou te mostrar agora. Pode transferir para uma Sparrow, né? Pode transferir para uma Blue Wallet, pode transferir para uma Samurai, né, que funciona com aplicativo. Você pode transferir para uma Phoenix, pode transferir para Cold Card, né, um armazenamento seguro em cartãozinho. Também hardware wallet aqui, legal, físico e app, tá? Isso aqui tudo é só app que já funciona, só que lógico, você tá mais inseguro, porque você tá com uma wallet que tá funcionando no seu computador, né? Alguém pode hackear, alguma coisa pode acontecer. Tô explicando os métodos que tem. E você tem aqui sua Trezor ou a sua Ledger, que são as principais. Você compra uma carteirazinha. Hoje em dia já é muito intuitivo, acho que não precisa. Se quiser, eu gravo a aula também. Você pega e transfere isso aqui direto para essa carteira. A partir da transferência, Raul, o governo pode confiscar nenhuma delas. Independente de você ter comprado desse jeito que eu mostrei agora, ou de você ter comprado no seu banco ou num bancão, etc. Lembrando que ETFs não se incluem nisso. Se você comprou bitcoins que podem ser sacáveis, lá na UVP Capital vende bitcoin sacável. A gente informa a receita, óbvio, segue toda a legislação brasileira, mas você comprou bitcoin e transferiu para sua carteira, o governo não consegue apreender seus bitcoins. Ponto final. Só se você oferecer a senha. Só que, se você fez isso numa plataforma registrada, ficou lá os dados, ficou lá tudo salvo. Na hora de comprar, obviamente, você deixou o registro. Você poderia declarar, né, quem quiser cometer algum ilícito, poderia declarar, olha, eu fiz trade com meus bitcoins e sumi. É proibido fazer trade no Brasil? Fui fazendo trade, fui perdendo os bitcoins, né? Não tenho mais nenhum bitcoin. É possível, né? Pode transferir de uma carteira para outra ali, movimentando, olha como eu fiz trade aqui, e dar sumiço naquele dinheiro que tá naquela carteira. Fala, ó, essa wallet é minha, mas ela não tem mais nada. Deixa o registro da wallet ali pro governo, pronto. Ah, o juiz pode chamar e não pode prender, ninguém é obrigado a gerar prova contra si. Então, isso aqui poderia ser feito mesmo com bitcoin legalizado. Agora, quero fugir de tudo, tô fora do ecossistema, tô fora do radar, nem sabem que eu tenho bitcoin. Pode comprar nas plataformas que eu falei aqui, pode comprar na Hodl, pode comprar na BISC, pode comprar em todos esses lugares, né? E ninguém nunca soube. O Bitcoin foi transferido, você transferiu um Pix, é óbvio. Podem te perguntar sobre esse Pix, pode ter que dar satisfação, pode pagar um boleto na rua também, numa casa lotérica, pode pagar um iFood para pagar o boleto. Você tem várias formas de fazer isso aqui, mas esse é o jeito. Todo mundo que tá te explicando como compra Bitcoin, só o quê, e tem linkzinho de plataforma divulgada e fala que você vai fugir da centralidade do governo, tá te enganando. Vou te falar sinceramente aqui, porque eu poderia vir aqui e falar pra vocês, olha, comprem Bitcoins e transfere pra carteira que o governo nunca vai pegar, você joga na árvore. Gente, o governo tem arma, o governo tem polícia, o governo tem a lei ao lado dele, né? Quantas pessoas foram presas, inclusive, sem fazer nada? Vê aí, pesquisa aí quantos casos. Uma polícia corrupta, chega lá, o cara pega e joga alguma coisa na sua casa e você tá preso. Vamos lá, gente, não precisa nem disso aqui tudo, né? Você falando como se você fosse fugir do governo a partir da lei, que é isso? Pessoal, se um policial desonesto quiser te prender, ele te prende, ó. Você tá passeando de carro, o cara pega ali um tablete desse tamanho de joga dentro do seu carro, combina com um amigo dele, pô, tá preso. Agora prova que não é seu, pô. Ah, não, eu tenho Bitcoin. Que pena, né, cara? Ah, não, eu sou o bichão do Bitcoin, eu vou atravessar a fronteira Paraguai. Para, cara. Olha o tamanho do Brasil, né? Daqui até lá, se quiserem te ferrar mesmo, se você arrumar um rolo sério, é complicado. Quando a gente fala de um peixe pequeno, um cara, por exemplo, igual o Daniel Fraga, tinha insultado uma juíza, alguma coisa assim, não era um cara que era uma grande potência, alguma coisa, a polícia nem vai atrás de você. Então, assim, no geral, você comprando Bitcoin legalizado ou não, guardando, falando que perdeu no trade, a gente tem um país de 220 milhões de habitantes. Quantos auditores da Receita tem? Quantos entendem esse ecossistema? Quase ninguém. O governo vai ter até que abrir concurso pra gente que entende isso aqui, porque o governo não tem nem quem trabalhar. Daqui a pouco a gente vai ter os nossos aqui prestando concurso pra se voltar contra a gente, pra virar a nossa polícia, porque precisa de uma polícia nova. A polícia que a gente tem hoje não tem muitas vezes conhecimento técnico pra fazer essa estrutura, esse nível de investigação. Se você deixar na porta na sua mesa, que é uma wallet, o policial passa por ela e não dá nem atenção, um pendrive, né? Outra coisa, tem gente hoje em dia que coloca dentro de madeirinha, pega as 12 palavras e coloca numa pulseirinha. Então, assim, você pode cifrar o código, por exemplo, você pode pegar o alfabeto e colocar de 1 ao final das letras do alfabeto, a letra A é o número 1. Você vai multiplicar todas as letras por 7, vai transformar em palavras que parecem aleatórias, só que se você dividir, ela volta ao normal. Então, olha isso, uma tecnologia super simples, você pode deixar anotado aqui. Se ninguém souber qual que é o fator de multiplicação, não tem como, você criptografou. E desse jeito você pode criar N criptografias. Ah, o alfabeto tá ao contrário, então todo A é a última letra do alfabeto, e todo, entendeu? E você pode criar isso aqui, ou trocar tudo por número, né? 1, 2, 3, sei lá o quê, o A é 1, tal, é 1, ou o A é o 2, e começa na sequência, pronto, você pode deixar as palavras escritas numa mesa, pode deixar na parede de casa, num quadro, e ninguém consegue saber o que tá acontecendo. Então, esse tipo de proteção funciona, é assim que faz, não vão te explicar isso, né? Ninguém quer falar sobre os problemas do Bitcoin, todo mundo que divulga coisa na internet tá vendendo alguma coisa normal, esse é parte do jogo, só que a gente, pra vender alguma coisa, a gente não precisa ser desonesto, acho que esse é o caminho. Na UVP eu nem ensino isso aqui, acho que isso não é necessário pra maioria dos meus clientes, né? Não tenho cliente criminoso, nem que queira fugir da lei, e a maioria não estaria disposto a cometer crimes, né? Então, eu não ensino isso porque não acho que
vai agregar, acho que é muito mais confuso do que simplesmente comprar Bitcoin e guardar na carteira, dentro da lei mesmo, porque hoje em dia não tem punição para declaração, você não perde nada declarando seus Bitcoins ali. Se a lei evoluir ou mudar de alguma forma, você pode dar saída desses Bitcoins, né? Pode falar, eu vendi tudo, não tenho mais. Pode ter vendido ou não. Então, tudo isso fica sempre na sua mão. O que eu te digo é, armazene seus próprios Bitcoins, independente de onde você comprou, guarde com você. Ou, se você quiser simplesmente ganhar na valorização, pode deixar no bancão, não tem problema, né? Não em exchange, eu acho, mas em bancão sim. Um ETF que é regularizado, etc. Eu acho que se você só quer o dinheiro, né? Não quer o Bitcoin em si, você pode fazer esse modelo. Acho que ajudei vocês. Se você quiser aprender a investir, não só em Bitcoin, mas em todo o resto, investir na China, por que não? Investir nos Estados Unidos, fazer uma carteira global, protegida financeiramente, não contra a lei. Te recomendo entrar na UVP, clicar no botão Faça sua análise de perfil, preenche o seu questionário até o final. Eu sei que muitos de vocês que vieram para esse vídeo já estão crendo numa ideologia que é a ideia de, nossa, eu serei livre do governo com minhas moedinhas e tal. Mas lembre-se sempre, vou te dar um único conselho que eu acho que vai te fazer refletir. Se eu fosse dono de todos os prédios do mundo, eu seria um homem rico? Dono, proprietário. Todos os governos estariam dispostos a proteger o meu patrimônio, tem arma para proteger tudo que eu possuo, iam ter que me pagar aluguel. É isso. Se eu fosse dono de 10% dos prédios, então é isso. Se eu fosse dono de todas as empresas do mundo, eu seria um homem rico? Seria ou não seria, Lucas? Difícil. Se eu fosse dono, seria, claro. Eu vou mandar em tudo. Se eu sou dono de todas as empresas do mundo, sou dono da Apple, sou dono da Microsoft, etc., eu não sou um homem rico? Rico é. E se eu for dono de todos os bitcoins do mundo, eu sou um homem rico? Não vale nada. Se eu tenho todos, não vale mais nada. Ele é baseado na fé pública, é baseado na confiança. Lembre-se sempre dessa informação. Então, todas as vezes que você comparar ativos reais com moedas, lembre-se que o Bitcoin é uma moeda, foi feito com a finalidade de ser uma moeda, um meio de troca. Então, não existe um momento em que o Bitcoin vai se valorizar eternamente, né? Ele é deflacionário porque as moedas são inflacionárias. Ele pode corrigir o valor, ele vai se valorizar no período de adoção, acho que a gente tá muito longe ainda. Acho que veremos Bitcoins aos milhões. Juro pra vocês que veremos Bitcoins aos milhões. Acho que os governos querem os Bitcoins aos milhões, surpreendendo a maior parte de vocês que acham que o Bitcoin tá quebrando alguma coisa, é revolucionário. Eu acho que ele foi, acho que não é mais. Ele foi domado, tá sobre o poder dos governos que simplesmente estão legalizando, abrindo as pernas para esse tipo de legalização, encontrando nisso um novo modelo de arrecadação, mas eu sempre me lembro disso, né? O Bitcoin, ele é um ativo muito legal, uma tecnologia incrível, mas tem todas as suas limitações. E no fim das contas, aquilo que nos protege ou protege as nossas famílias são um terreno que dá para plantar comida, um bom canela seca e água. Esses são os ativos que realmente têm algum valor, são esses ativos que não tem como tokenizar. Dinheiro digital, na minha cabeça, ele é uma proteção contra a legislação brasileira, ele é uma proteção contra a legislação americana, ele é uma proteção contra a legislação indiana, da China, principalmente da China, da Venezuela, ele é uma proteção contra eventos locais, nunca contra eventos globais. Se o G7 se reunir e quiser fazer uma caça às bruxas contra o Bitcoin, eu acho muito difícil que a gente consiga fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas como Donald Trump, que se favorecem imensamente da existência do Bitcoin, pessoas como Elon Musk, a gente vê pessoas no governo brasileiro, políticos que se favorecem imensamente do Bitcoin, então eu duvido muito que a gente vá ver algum tipo de proibição. Você que acredita aí, né? O Bitcoin é pirâmide, vai acabar. Você vai morrer sem ver o Bitcoin acabar, porque ninguém quer que ele acabe. O que vocês não entenderam é que ele é muito mais útil pra gente igual a eles do que muito mais útil pra gente igual a gente. A gente não comete crime nenhum. Eu ganho meu dinheiro legalmente e coloco em Bitcoin. Eu tô com medo deles, né? Agora você lembra que pra eles, que o único medo deles é a fé pública, pra eles transferir dinheiro sem ninguém ficar sabendo. Eu imagino o que deve ter de deputado que não usa Pix, mas recebe muito dinheiro em Bitcoin, que dá saída desse dinheiro em outro país diretamente. O que deve ter não é brincadeira, cara. Porque as transações em dinheiro, antigamente, elas eram muito mais comuns. Você vê que elas foram baixando, à medida que isso foi sumindo. E hoje em dia já ninguém fala mais. Eles antes falavam em proibir, vamos tirar. Todos os governos foram aceitando. Vamos criar ETF, vamos criar meio de dar liquidez pra isso. Não sei. Às vezes eu acho que ou eu sou muito pessimista quanto a tudo, não acho que o Bitcoin promoveu revolução nenhuma, ou vocês que são muito otimistas. Rompeu o poder dos governos. Se fosse, não teria vídeo no YouTube sobre isso. Dá só pra bloquear a palavra. Eles podem só notificar as redes sociais, não alcança mais ninguém. Não precisa nem deletar, né? Aí o vídeo, pelo contrário, cada vídeo que eu faço de Bitcoin dá mais alcance que o outro. Na rede social dos algoritmos controladas por pessoas com poder, na rede social da Anatel, eu tô bombando com Bitcoin. É foda. E estão me dizendo que eu tô brigando contra o sistema. Será? Acho que eu acabei de ajudar o sistema com esse vídeo. Sinceramente. Cada vez mais. Eu gostava de Bitcoin quando eles não gostavam. Quando eles começaram a gostar, comecei a ficar preocupado.
André Lourenço, 17. O cenário ficou top demais. Tirei uma foto do anúncio de vocês semana passada em BH. Estava com passageiro, aí diminuí a velocidade, tirei. Boa, Andrezão. E se eu, no meio do caminho, de alguma forma aumentar minha renda, ultrapassar o limite de 8 mil, por exemplo, se ganhasse um aumento ou trocar de profissão? Ele tá falando do financiamento de casa, não acontece nada, meu lindo. Depois que tá feito o financiamento, deu certo. Esse cara acho que é bolsonarista, só pode. Será que ele rezou pra pneu também? Cara, mas é bom, porque no mesmo vídeo me falaram que eu era petista. E na internet estão me xingando de petista. Aqui, ó. No Twitter teve um cara que me xingou de petista, aí nesse aqui eu sou bolsonarista. É que no vídeo eu fiz piada com o Xandão, mas na internet ontem tinha um cara falando muito bom. Aí eu chamei ele de frouxo. Nesse aqui o cara tá achando que eu sou de esquerda. Aí ele, pergunta, quando a esquerda comemorou a facada em Bolsonaro e a morte de Olavo de Carvalho, onde o senhor estava? Eu estava comentando aqui, falando que não era certo. É porque ontem o Gilberto Gil perdeu a filha, as pessoas acharam que seria legal fazer umas piadas sobre SUS com a morte da Preta Gil. Aí esse cara muito engraçado comentou assim: tu ganha dinheiro enganando trouxa e quer se passar por engomadinho em cima do muso, só engana otário. Eu falei, se eu ganhar dinheiro enganando trouxa, você seria meu cliente, não meu hater, né? Não seria cliente com alguém sem testosterona e não tem coragem de expor a própria opinião. Meu pai criou um homem. Aí eu cliquei no perfil dele, é um perfil fake. Aí eu falei, pô, machão de perfil fake, faltando testosterona? Aí ele falou, sim, vou ficar exibindo minha cara em um país com ditadura de judiciário, não fica em cima do muro igual você, meu amigo. Mais frouxo do que isso não tem, né? Porque eu tô fazendo meus comentários com a minha cara. Chamei ele, frouxo. Aí eu imitei ele, né? Ai, fale mal do Xandão, mas eu só comento atrás de perfil fake no quartinho da mamãe. Aí ele falou, pronto, admitiu que tem medo de criticar o Xandão. Eu falei, quem tem medo é você, tenho críticas gravadas e públicas no canal, inclusive de hoje. Os ratos sempre se escondem nas sombras. Aceite que é rato e pare de pagar de machão. Aí ele sumiu, já 24 horas sem resposta. Dormiu. Ele achou que ele era muito macho, né? É muito engraçado essa coisa da internet do macho do perfil fake. É tipo assim, cara, falta testosterona em você. Eu que tenho muita testosterona, que me escondo atrás de perfil fake. Porra, menino deve morar com a mãe, deve ser que gordinho ter tudo. Pô, não fala dos gordinhos ter tudo. Os gordinhos ter tudo tem nada a ver com esses... Que mora com a mãe? Tem. Todo gordinho ter tudo que mora com a mãe é responsável por esse tipo de gente. Beijo.